Olá, pessoal, tudo bem? É, Hoje a gente vai trabalhar com a frente 2, propriedades e funções, módulo 7, página 53. Tá? Só um minutinho. Bom, então tá lá na página 53, caderno 1 ainda. Então, funções monotônicas. Dizer se uma função é monotônica é dizer que se ela é crescente, decrescente, constante, né? Então, observe aqui, a função constante é um gráfico paralelo ao eixo do x. Como vocês têm lá velocidade constante, pressão constante, né? Tudo bem? Então, à medida que você varia o x, o y continua o mesmo, né? Quer dizer, para todo x1, x2, o f de x1 ou o y é sempre igual ao f de x2, tá? Tudo bem? Então, isso aqui é uma função constante. Já a função crescente, ela cresce ou se mantém constante, tá? Então, ela não é estritamente crescente, ela cresce ou se mantém constante, ela nunca decresce, tá? Essa função é crescente. A decrescente é a mesma coisa. Então, ou ela tem aqui pedaços que ela está decrescendo ou se mantendo constante. Ela nunca cresce, ela diminui ou se mantém constante. Está descendo a ladeira, tá? Já a função estritamente crescente, à medida que o x aumenta, o y aumenta também. Ou, tá vendo aqui, a x1 menor que x2, o f de x1 menor que o f de x2. O que ele quer dizer com isso? Por exemplo, aqui é do primeiro grau, mas vale para qualquer função. Por exemplo, eu tenho aqui um x1, está lá o f de x1. Tem aqui um x2, está lá o f de x2. Observe que o f de x1 está abaixo do f de x2. O valor aí, o y, está menor. E o que, que acontece? O x1 está menor que o x2, né? Quer dizer, conserva o sinal, tá? Então, você pode tirar os f's, pegar só os domínios, x1 e x2, mas você vai conservar o sinal, tá? Isso que a gente vai trabalhar nos exercícios. Conserva o sinal. Tá? Depois, a seguinte é a função estritamente decrescente. Aqui já faz o contrário, né? Se você pensar que você tem lá tem aqui, por exemplo, um x1, tá lá o f de x1. F de x1. Tem aqui um x2, por exemplo, tá lá o f de x2. Observe que o f de x1 está abaixo do f de x2, quer dizer, o f de x1 está menor que o f de x2. Só que quando eu tiro esses f's, pego só o x1 e o x2, o x1 está maior que o x2. Aqui está o x2, aqui está o x1. O x1 está maior, né? Tá direita, né? Então, observe que a gente inverte o sinal, tá? É característica de função decrescente, tá lá, exponencial, logarítmica. Se for decrescente, você tira os f's, pega só os domínios, só que inverte o sinal. Inverte o sinal, tá? É isso que a gente vai trabalhar lá. Bom, então, dizer se a função é monotônica, dizer se ela é crescente, decrescente, estritamente decrescente ou constante. Tem funções que não são crescente nem decrescente. Por exemplo, se você pegar uma função de segundo grau para todo o domínio, por exemplo, f de x, x quadrado. Aqui ela está decrescendo, aqui ela está sendo crescente, né? Então, ela não é monotônica, tá? Então, aqui ela não tem classificação quanto à moneticidade ou não é monotônica, tá? Porque ela tem partes que está decrescendo, partes que está crescendo. Fez isso, não dá, né? Tudo bem? Vou limpar aqui. Depois, agora se eu separar, né, quer dizer, se eu pegar aqui só domínio reais positivo, aqui no caso ela é estritamente crescente, né, tá vendo? À medida que o x está aumentando, o y está aumentando também. Então, aqui ela é estritamente crescente. Aqui eu peguei só domínio reais negativos, só essa parte, né, quer dizer, analisando só a parte do gráfico daquela função do segundo grau, aí sim ela tem classificação. Aqui ela é estritamente decrescente, tá? Então, depende do intervalo que você quer analisar, né? Se a gente pegasse os reais, a função do segundo grau jamais vai ter classificação. Tá? Quanto à monotonicidade. Estritamente decrescente. Beleza? Depois. Então, vamos pegar um exemplo, que até tem lá no primeiro ano, aqui, se eu fosse analisar para o domínio, analisando de A até B. Então, ó, complete classificando a função quanto à monotonicidade.
De A até N aqui, à medida que o x vai aumentando, ela vai aumentando. Isso aqui é estritamente crescente. Estritamente é que sempre cresce, né? Estritamente crescente, é diferente de crescente. De M até N, o domínio de M até N, ela não cresce nem decresce, ela já tem o E ali, né? Então, constante. De N até P, ó, que ela está só decrescendo, né? Então, estritamente decrescente para esse domínio de N até P. Estritamente decrescente. De Q até B, de Q até B, a princípio aqui parece que ela começa a decrescer, né? De Q até B, então, ela é estritamente decrescente. De A até N, observe que de A até N, ela tem partes que é estritamente crescente com constante, a gente fala que ela é só crescente, né? Não decresce, ela cresce ou se mantém constante. E de M até B, quer dizer, aqui, ó, constante, com estritamente crescente com constante. Ele pediu de P até Q? Não, em nenhum momento ele pediu de Q. Não. Bom, então, a de M até B, ela é decrescente, tá? E se eu quisesse analisar de um FG, se eu quisesse analisar de A até o B, de A até B, ela tem parte crescente com parte decrescente, ela não é monotônica, ou não tem classificação. Ela não é, se você analisar o intervalo todo aí de A até B, não é monotônica. Então é isso, tá? Beleza? Pausa aí, anota. Seu exemplo está lá na apostilinha do primeiro ano. Tá? Depois, função par, função ímpar. Função par, a definição é que se você pegar o f de menos x, tem que ser igual a f de x. Então, quando eu calculo aí o f de menos 1 e de 1, vai ter que dar a mesma coisa. Pegar o f de menos 2 é igual a f de 2. Ou seja, se pegar um f de menos k, vai ter que ser igual a f de k. Então, isso aqui é função par. Observe que tem uma simetria aqui. Então, aqui vai ser o eixo de simetria, vai ser como um espelho. Tá? Toda função par tem um eixo de simetria aqui. Eixo de simetria, como um espelho. Sempre o eixo do y vai ser o eixo de simetria. Aqui também, a mesma coisa. Tá vendo? O que acontece no lado, pegar o menos x e o x vai dar o mesmo valor. Menos 5 e 5 dá o mesmo valor. Então, você tem uma simetria no eixo do y. Tá? Isso é característica de função par. Já a função ímpar, o f de menos x tem que ser o oposto do f de x, tá? Então, se eu pegar o f de menos a, vai dar o oposto do f de a. Se der igual, é par. Se der o oposto, é ímpar. Se não deu nem igual nem o oposto, não é par nem ímpar. Então, quando eu pego o f de menos 1, está dando menos 1. O f de 1 já está dando o oposto. O f de menos 2 está dando valor. O f de 2 está dando o oposto dele, tá? Ou aqui, né, o f de menos 5, observa aqui. O f de menos 5 deu 4. Já o f de 5 deu menos 4, deu o oposto, tá? Então, daqui você tem que o f de menos 5 está sendo o oposto do f de 5. Tá? Então, quando eu calculo lá o f de menos k, tem que ser o oposto do f de k. Tá? Simetria na origem, tá? Então, sempre vai ter uma simetria na origem. O espelho vai estar num ponto lá. Isso é característica de função ímpar. Tá? E é claro, cuidado, se não der nem igual nem o oposto, não é par nem ímpar, nem toda função é par ou ímpar. Se eu pegar, por exemplo, f de x, 2x mais 1. O f de 1 dá 2 vezes 1 mais 1. Isso dá 3. Se eu pegar o f de menos 1, dá 2 vezes menos 1, dá menos 2, mais 1 vai dar menos 1, tá vendo? Não deu igual nem oposto. Então, essa função aqui nesse exemplo não é par e não é ímpar. Ou não tem classificação quanto à paridade. Não é ímpar. Não é par nem ímpar. Tá?
Então, quer dizer, como é que eu posso classificar uma função quanto à paridade? Ou ela vai ser par, ou vai ser ímpar, ou não vai ser nem par nem ímpar, tá? Tudo bem, é isso. Depois, deixa eu limpar isso aqui. Função periódica. Função é periódica, você vê que intervalos iguais para o domínio, ela se repete, né? Quer dizer, se eu pegar o f de x, o f de x mais p, onde p é o período, né, vai se manter constante. Mas assim, ó, o gráfico, observe aqui que o que acontece aqui, por exemplo, essa é a função seno de x. As funções seno, cosseno, tangente, são todas periódicas, né? Tem períodos iguais lá. Tá vendo? O que acontece aqui de 0 até 2π, deixa eu trocar de cor, é o mesmo que acontece de 2π até 4π, então fica se repetindo, né? Exatamente igual, assim, o gráfico, se eu transportar, ele fica exatamente igual. Para o outro lado também, né? Se eu pensar aqui no de menos 2π até 0, tá vendo? Esse vermelho, esse verde, assim por diante. Então, que tal o período, né? Esse intervalo é o período é 2π, que em radianos, em graus, seria 360, por isso que seno de árvores que passam 360 dividido por 360. Mas não precisa ser trigonométrica, não. Quer dizer, se olhando rápido o gráfico, está se repetindo em intervalos iguais, então daqui a aqui estaria um período, daqui outro período, né? Tudo bem. Então, de 2 em 2π ela se repete. Então, isso aqui seria o período, tá? A gente gosta de pegar as funções trigonométricas, mas não precisa ser trigonométrica para ser periódica. Você tem que olhar lá o gráfico, tem que estar se repetindo em intervalos iguais para o domínio. O que acontece, o gráfico é sempre o mesmo. E, por último, aqui, a função limitada, tá? Função limitada, a imagem está limitada entre dois valores. Ela não pode subir lá para mais infinito, nem descer para menos infinito. Observe aqui que a imagem dessa função está aqui, ó. Tem um limite inferior que é o menos 2, um superior que é o mais 2. Quer dizer, essa função f de x, ela está, de certa forma, presa, né? Está ilimitada entre dois valores. Quer dizer, a imagem tem que estar entre a e b. Então, sai que f aqui é limitada, tá? Então, ela não pode subir lá para mais infinito, nem descer para menos infinito, tá? Então, a imagem sempre vai dar algo de A até B. E esse A e esse B não pode ser infinito nem menos infinito, tá? Tudo bem? Então é isso. É bater no olho, vocês já percebem quando que a função é limitada, tá? Deixa eu limpar aqui. Então, exercício 1, lá na página 55. Então, lembra, aqui, ó, no primeiro caso, ele fala que a função f é decrescente. Então, primeiro, falou que f é decrescente. Então, o que a gente viu lá? Se eu pegar um f de x1 maior que um f de x2, quando você tira esses f's, vai pegar o x1 e x2, só que você teria que trocar o sinal, né? Na função decrescente. Então, se aqui é maior, você tem que trocar para menor, tá? Então, inverte o sinal, né? Inverte o sinal. Na crescente, não. Ou necessariamente crescente, não. Então, pega lá o que ele me deu. F de 3x menos 2 está sendo maior que o F de x mais 4. Espera aí que eu já coloco o sinal. Então, pega o x1 seria o 3x menos 2, o x2 e o x mais 4. Então, fica 3x menos 2 e o x mais 4. E o sinal você vai inverter. Que é maior, vai ficar menor. Tá? E aí resolve isso. Então, você vai resolver essa equação, que é do primeiro grau, né? Opa, deixa eu trocar a cor aqui. Então vai ficar 3x, passa esse x para o outro lado, menos x, passa esse menos 2 para o outro lado, vai com mais 2. No sinal. Vê que a gente trocou. Então vai ficar 2x menor que 6. Então vai ficar x menor que 3. Tá? Essa é a solução da 1, x menor que 3. Então, lá na reta real, vou pegar os valores menores que 3, lá para menos infinito. Não falou nada que tem que ser inteiro, não. Tá? São os reais. Segundo, a função g, ele falou que é crescente. Então, se ela é crescente, o que a gente tinha lá? Se você tem lá, por exemplo, o g de x1 menor que g de x2.
Se ela é crescente, você pode tirar os Gs e vai conservar o sinal, x1 e o x2. Você vai manter o sinal. Deixa eu trocar aqui, pegar um azul blue. Então, aqui você vai conservar. Conserva o sinal. Isso que eu provei lá, tá? Comentei lá. Então, você tem aí G de 5 menos x, é um sistema, tem que satisfazer as duas, né? Tem o G de 3. Então, pega só o 5 menos x e o 3 e conserva o sinal, que está menor, então aqui vai manter. E resolve essa inequação. Então, vai ficar, passa o 5 para o outro lado, vai ficar menos x, aqui vai ficar 3 menos 5. Mantendo lá o azul. Menos x menor que menos 2, multiplica por menos 1, inverte, vai ficar x maior que 2, tá? Então, temos que x é menor que 3, x maior que 2. Qualquer coisa faz um varal, mas a ideia é perceber que menor que 3 a primeira, maior que 2 a segunda, que satisfaz as duas, já que é um sisteminha, né? Vai de 2 até o 3, tá? Então vai ficar x pertencendo aos reais, tal que x vai de 2 até 3. Tá? Isso é alternativos de escola. Tá? Então, pausa aí, copia. Então, toma cuidado. A crescente conserva o sinal, a decrescente você tira lá o F ou o G e inverte o sinal. Tá? Pausa aí, copia. A gente vai para o próximo. Segundo, um pouco mais de trabalho. Deixa eu tirar essa carinha aqui que eu vou precisar desse espaço. Dizer que uma função é estritamente decrescente é equivalente a dizer que quaisquer que sejam os valores A e B, os elementos do domínio da função, se tem A menor que B, você pega o f de A vai ser maior, inverte o sinal, né? Tá? Então, ele deu essa função aqui, falou que ela é estritamente decrescente. Então, ele disse aí que f de x, que está sendo o quê? 1 mais x elevado a... Vou colocar um parênteses aqui, nem precisaria 1 menos x. Tá? Falou que ela é estritamente decrescente. Tá? Foi dado aí, estritamente decrescente. Bom, e aí ele me deu esses números aqui, ó. Segue das desigualdades. No domínio reais, ele falou que 5 quartos é menor que 4 terços, que é menor que 3 sobre 2. Então, o que ele quer dizer com isso? Vou usar essa ideia aqui. Se o A é menor que B, então ó, você tem aqui 5 quartos é menor que 4 terços, que é menor que 3 sobre 2. Então, se ela é decrescente, você vai ter que inverter o sinal, né? Se também é decrescente, então, se você pegar o F de 5 quartos, o F de 4 terços e o F de 3 sobre 2, você vai ter que trocar o sinal, né? Observe que vai inverter, vai ficar aqui. E aí, é isso que eu vou trabalhar aí para chegar nesses valores, aí, nessas raízes, né? O F de 5 quartos, eu vou substituir aqui por 5 quartos. Se eu colocar 5 quartos, vai ficar 1 mais... Porque o que a gente substitui aqui, deixa eu trocar a cor aqui. Quer dizer, se eu colocar no lugar desse x aqui, eu substituo aqui e aqui por esse valor, tá? Então, vai ficar o quê? Então, aqui vai ficar 1, esse f de 5 quartos, vai ficar 1 mais 5 quartos elevado a 1 menos 5 quartos. Espera aí que eu já vou trocar de cor aqui para ficar fácil de visualizar. Aqui 5 quartos e aqui 5 quartos. Maior que o 3 quartos, vai ficar 1 mais... 3 quartos, não, 4 terços, né, elevado a 1 menos... Espera aí que eu já troco a cor. Só montar aqui. Bom, então aqui o f de 4 terços vai ficar 1 mais... Substituindo lá na função que ele me deu. 1 mais 4 terços elevado a 1 menos 4 terços.
Aqui o f de 3 sobre 2, 1 mais 3 sobre 2, por 1 menos 3 sobre 2, tá? Aí é conta, né? Bom, vamos ficar com, deixa eu deixar aqui. Aqui 1 mais 5 quartos, eu tirar o mínimo, isso aqui é 4 quartos mais 5 quartos, dá 9 quartos, né? Isso aqui dá 9 quartos. 1 menos 5 quartos, esse 4 vem para cá, vai ficar 4 menos 5, dá menos 1 quarto. Tudo bem? Senão vai lá e tira o mínimo, tá? Aí é conta. 1 mais 4 terços, 1 é 3 terços, mais 4 terços dá 7 terços. 1 menos 4 terços, 3 terços menos 4 terços dá menos 1 terço. Se não, vai lá e tira o mínimo, tá? Aqui é 1 mais 3 sobre 2, isso aqui é 2 sobre 2, né? Mais 3 sobre 2 dá 5 sobre 2. Ou esse 2 vai para lá multiplicando, né? Vai ficar 5 sobre 2. E aqui 1 menos 3 sobre 2, 2 sobre 2 menos 3 sobre 2 vai dar menos meio, né? Bom, expoente negativo a gente tem que inverter as bases, daí o que você vai ficar? Vou inverter as bases, então vai ficar positivo o expoente, né? Então vai ficar 4 nonos elevado a 1 quarto, maior que aqui 3 sétimos elevado a 1 terço, estou trocando o sinal desses expoentes, e aqui 2 quintos, isso é um 5, tá? Deixa eu escrever direito. 2 quintos elevado a meio. Bom, aí, por exemplo, se eu tenho x elevado a 1 quarto, isso aqui é raiz de x, quem está por cima está por dentro, quem está por fora está por baixo, né? Quer dizer, isso aqui vai ficar raiz 4 nonos, 1 está por dentro, vai por cima, 1 está por cima, vai por dentro, o 4 vai por fora, tá? Mesma coisa aqui, que vai ficar raiz de, coloco 3 sétimos, 1 está por cima, vai por dentro, 3 está por baixo, vai por fora. E aqui é a mesma coisa, raiz de 2 quintos, 1 está por cima, vai por dentro, 2 está por baixo, vai por fora. Bom, daí você chega na resposta. Na verdade, ele acabou invertendo depois, né? Quer dizer, se eu tenho, por exemplo, que A é maior que B, que é maior que C, é o mesmo que dizer que C é menor que B, que é menor que A, né? Tudo bem? Então, dizer que raiz quarta de 4 nonos é maior que raiz cúbica de 3 sétimos, que é maior que a raiz quadrada de 2 quintos, é o mesmo que 6 somente C. Então, posso mudar a ordem aí. Vai ficar, então, raiz quadrada de 2 quintos. Quadrada não precisa colocar. É menor que raiz cúbica de 3 sétimos, que é menor que a raiz quarta de 4 nonos, que é alternativos C, né? Tudo bem? Isso aqui é um 4. 4. Alternativa C. Beleza? Então, usando a ideia que ele até explicou aí, né? Explicou aí que a função decrescente tem essa característica de você tirar aí, ou acrescentar os F's e inverter o sinal, tá? Então, alternativa C. Pausa aí, copia. Vamos para o próximo. Beleza, galerinha? Tudo bem? O que é mais interpretar gráfico, né? Quer dizer... Então, aqui, ó, os gráficos a seguir mostram o consumo de energia em milhares de quilowatts de 3 comunidades, A, B, C, durante o período de janeiro a julho de 2018. Então, o A aqui, ó, começa aqui com 10 mil quilowatts e sobe, 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 chega aqui a 50, cai para 40, depois sobe para 50 novamente. O B começa com 30, cai para 10, sobe para 50 e mantém aqui constante, né? O C começa com 40, sobe para 60, assim por diante. Então, interpretando esse gráfico, vamos ver o que a gente consegue analisar aí uma por uma. Vamos ver se é verdadeiro ou falso. No período de 1 de janeiro a 1 de março, 1 de janeiro a 1 de março, aqui nesse intervalo aqui, o aumento do consumo da comunidade C foi maior que o aumento do consumo da A. A C, ó, de 1º de março, de 1º de janeiro a 1º de março, ela acrescentou aqui, ela subiu de 40 para 60. Então, a variação na C foi de 60 menos 40, que dá 20, né? 20 mil quilowatts. Já a variação na A é o mesmo, né? No A, ó, de janeiro era 10, em 1º de março passou para 30, é o mesmo, né? 30 menos 10 dá 20. Então, é o mesmo. Está falando que é maior, né? Falou que é o aumento do consumo, aumento, né? Variação.
do consumo de C foi maior que o de A. Então, aqui é falso, né? Foi igual, né? Quer dizer, a variação no C foi igual à variação no A. Foi maior, não foi maior, né? A B. As comunidades A e B tiveram consumos iguais em apenas 2 dias, em apenas um dos dias observados. A e B, seria o verde e o roxo, elas se encontram aqui. Quer dizer, no dia 1º de fevereiro, os consumos foram iguais, né? E tem um outro ponto aqui, que eu não sei que dia que é exatamente, mas tem 2 raízes. E tem outro aqui, né? Tem 3 raízes, né? Tem 3 dias o consumo foi igual. Então, falso, pois foram 3 dias com o mesmo consumo. Tudo bem? Então, interpretação de gráfico. A C. No período de 1 de maio a 1 de junho, analisando aqui de maio até junho, no período de 1 de maio a 1 de junho, o maior aumento do consumo de energia ocorreu na comunidade C. Aqui a C, ela saiu aqui, que é o vermelho, saiu do 20, foi lá para o 50. A variação do C foi 50 menos 20, foi de 30. A variação no roxinho, que é o A, foi nula, né? Saiu aqui do 50, voltou para o 50, né? A variação no A foi nula. E a variação no B, que é o verde, se eu pensar de 1º de maio, que está aqui, que eu não sei quanto que é, entre 30 e 40, né? Mas de um valor que está entre 30 e 40 para 50, variou aí um pouco mais que 10, né? Então, na verdade, é menor que 30, né? Que é o C, né? Eu já sei que, então, daqui, essa variação daqui até aqui, né? Ela é menor, né? Então, essa é verdadeira, quer dizer, a variação no C é maior, né? Tá? Então, a variação no C foi a maior. Tudo bem? Então, é verdadeiro, né? Quer dizer, no período de 1 de maio a 1 de julho, o maior aumento de consumo energético ocorreu no C. Então, verdade, essa é a alternativa. Eu olhar as demais aí, então fica a alternativa C, tá? Porque as outras são falsas. Beleza? Pausa aí, então anota. O último. Acho que é o último, né? Então, aqui. Então, ele definiu aqui o que é função par e função ímpar, que eu expliquei lá. Uma função f vai dos reais nos reais é chamada par se o f de menos x igual a f de x. O f de menos 1 igual a f de 1, f de menos 2 igual a f de 2, né? Já a função ímpar, o f de menos x tem que ser o oposto do f de x, para todo x pertencente aos reais. No A, dada uma função quadrática, função do segundo grau, f de x, ax quadrado mais bx mais c, com A, B e C pertencem aos reais, A não pode ser zero, né? A diferente de zero, senão não seria do segundo grau. Determine condições sobre A, B e C para que f seja uma função par. Então, vamos ver. Então, no item A, então, f é par, ele quer que seja par, então, a gente faz o quê? Que o f de menos x tem que ser igual ao f de x. O f de menos x, se eu colocar menos x aqui, eu coloco menos x aqui, menos x. Então, o f de menos x vai ficar a vezes menos x ao quadrado, mais b vezes menos x, estou colocando embaixo, mais c. Esse é o f de menos x. Do outro lado, o f de x é a própria função, ax quadrado mais bx mais c. Tá? Menos x ao quadrado dá x quadrado mesmo. Então, aqui vai ficar ax quadrado. B vezes menos x dá menos bx. Mais c igual a ax quadrado mais bx mais c. Observe que dá para cancelar aí, dá para cancelar o c, né? Tem uma igualdade aí. Dá para cancelar o ax quadrado. Então, você fica com o quê? Com menos bx igual a bx. Passando para o outro lado, vai ficar 0 igual a bx mais bx, 0 igual a 2bx.
Bom, o B teria que ser zero, né? O X não vai poder ser zero, 2 também não, daqui sai que o B tem que ser zero. Então, essa é a condição. O A pode ser qualquer valor, o B tem que ser zero. Então, se o B for zero, né? Que aí fica uma função, se o B for zero, vai ficar sempre funções assim, ó. Ou ela passa aqui assim, ou aqui, né? Porque aí o X no vértice acaba dando zero, né? Depois, não sei se já tiveram função de segundo grau, acho que sim, né? O vértice da parábola. Deixa eu pegar uma borracha e apagar isso aqui. Tá? Então, essa é a condição. Sempre que eu tiver uma função do tipo ax quadrado mais c, não tiver o b for zero, ela vai ser par. Tá? O f de menos 1 vai ser igual a f de 1, f de menos 2 igual a f de 2, assim por diante. Acaba aí. Já a b mostra que nenhuma função quadrática pode ser ímpar, né? Função ímpar teria que ter uma simetria na origem, não dá, né? Mas vamos mostrar isso. Bom, então, isso eu entender. Bom, para f ser ímpar, f é ímpar, então o que você teria? Que o f de menos x seria o oposto do f de x. Daí, então, o f de menos x seria a vezes menos x ao quadrado, função do segundo grau, aquela dali, né? Tá? Mais b vezes menos x, mais c, do outro lado menos, função ax quadrado, mais bx, mais c, que vai ficar menos x quadrado ao quadrado da x quadrado, né? Então aqui vai ficar x quadrado, aqui vai ficar menos bx, aqui vai ficar mais c, aqui vai trocar o sinal, menos ax quadrado, menos bx, menos c, tá? Dá para cancelar aqui o menos bx com menos bx, passo isso para o outro lado, vai ficar ax quadrado mais ax quadrado, mais c igual a zero. Então, vai ficar 2ax quadrado mais 2c igual a zero. Vamos dividir por 2. Vai ficar, então, com ax quadrado mais c igual a zero, né? Quer dizer, isso aqui é como se fosse polínômio, depois a gente vai ter, para que isso seja igual a zero, o a tem que ser zero, então aqui sai aqui. O a tem que ser zero e o c tem que ser zero também. Só que o quê? Para ser segundo grau, o a não pode ser zero, mas o a tem que ser diferente de zero. Então, clica aqui. F não será ímpar, né? Uma função ímpar. Jamais, então, né? Então, não tem como função do segundo grau ser ímpar. Mesmo porque ímpar tinha que ter lá uma simetria na origem, né? Se acontece isso aqui teria que fazer o inverso, né? Não tem como, né? Então, não dá. Mas ele queria que a gente provasse, então a gente provou aí que ela não pode, tá? Bom, acabou o espaço aqui, eu vou apagar o item A aqui, tá? Porque ainda falta o item C. Tá? Então, eu vou apagar o item. Qualquer coisa, pausa aí, eu vou limpar. Vou apagar aqui. Então, vou fazer o item C aqui. C. Encontre uma função que seja simultaneamente par e ímpar. Vamos ver o que acontece. Bom, para f é par, o que vai ter que acontecer? O f de menos x vai ser igual a f de x. F é ímpar, o f de menos x, ou se eu colocar aqui um menos, né? Tem aqui o f de x, só que tem que trocar o sinal. Troca o sinal de um lado do outro. Vamos trocar aqui, por exemplo. Daí, se eu somar essas duas, vamos somar. Tá? Aqui está f de menos x, aqui está menos f de x. Somando aqui vai ficar zero, né? Quer dizer, aqui é a e menos a. Eu troquei o sinal aqui do outro lado, mas poderia ter trocado do outro lado, né? Tanto faz. Então, aqui vai ficar zero, aqui vai ficar f de x mais f de x, dá 2 vezes f de x. Passo 2 dividindo, quer dizer, o f de x tem que ser zero, o 2 não é zero, né? Então, somente a função nula, né? Ela separa isso aí, né? A função que é o eixo do y lá, né? Eixo do x, na verdade, né? Tudo bem? Então, essa é a condição. F de x teria que ser zero, então, mais de demonstração, tá? Então, acho que acaba aí. Deixa eu ver se tem mais algum. Opa, não, né? Então, pausa aí, copia, que vai parar por aqui. Tá? Vou limpar a pausa aí, copia.
Então, vou deixar a perguntinha lá para vocês marcarem presença. Tchau, galerinha. Um abraço. Se cuidem. Tudo de bom.